Serviçais, dia 25 de março 25 de março de 1953. Cândida Leonor Gedor Fernandes. A origem dos seus pais e dos seus avós também era aqui de Carniçais? Sim, sim. O meu pai, coitadito, tinha 12 filhos. Somos 12 irmãos. E o meu pai tinha que ir às geiras para ganhar, para nos dar de comer, não é? Andámos descalços, porque era um dentro, outro fora. Um dentro, outro cada 2 anos. Tinha um, cada 2 anos, tinha um. Ai, minha mãe tinha-os ela sozinha e cortava lá de vida e tudo. Uma vez vi eu, pequenina. E não havia parteiras? Não, depois mandou-nos ir a chamar uma vizinha, a chamar a tia Felgueira, quando foi a tia Felgueira, já ela tinha a vida cortada nos olhos. Sofreu muito a minha mãe, coitadinha. O meu pai era borracho também. E depois farrapava tudo, depois batia-lhe, depois era de dia, estavam a fazer filhos. Já à noite andámos ao fado, atrás da minha mãe, todos, passeados ovelhas. Trabalhavam no campo e pronto. O meu pai era assim, andava para o Sr. Manuel Cordeiro, para o Dr. Sérgio, para estes ricos trabalhavam. Andava à geira? Sim, andavam à geira e a chegar fenos, a chegar pão, a chegar, não é, a chegar tudo. Pois o meu pai já há 30 ou 40 anos que morreu. Não é? Eu fui à escola, mas depois tinha uma irmã mais velha do que eu e depois a minha mãe não podia ir a trabalhar, não podia nada, andava num forno a cozer assim pão para... Assim, não era para ele, era assim para quem lá ia a cozer, coisavam um forno e depois eram 4 poias, era uma poia para a dona do forno, 4 pães, era uma poia para a dona do forno, era outra poia para o lanheiro, outra poia para o carreiro, para o que apanhava a lenha e outra poia para a minha mãe, era um pão por dia, não é? Um pão por dia, nós comíamos por 7 ou 8, então éramos tantos. Uma coziam 2 alqueires, outros coziam uma arroba de farinha, outros coziam assim... E só podiam cozer uma vez por dia? Não, um pão, nós de 4 poias, a minha mãe tinha um pão, porque é um para a dona do forno, outro para o carreiro, outro para quem arrancava as gestas, não é? E eram 4 e a minha mãe topava-lhe um pão, mas nós em casa éramos muitos, o pão ia no instante. Como era a casa? Pequenina, dormíamos 6 numa cama, 3 para cima e 3 para baixo. Térreo? Não, por baixo estavam os burros e porco e assim, que antigamente era assim tudo, não é? Não havia tanta vaidade como agora, e agora há mais doença do que antigamente. E em cima eram os quartos, minha mãe tinha 1, 2, 3, olha, tanto o filho só com 3 quartos, não era? Eram uns para os pés, outros para a coceira, éramos pequenos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, não é? Sim, uma cozinha pequena. Lareira? Sim, tínhamos lareira e fazia de comer, não havia fogões, fazia de comer, nem telefone, nem televisão, não tinha nada, né? Eu ainda me lembro de porem a luz, as luzes e virei as televisões. As migas eram em... Ai, comíamos todos num prato grande. Minha mãe tinha um prato de barro, assim, grande, e depois botava para lá tudo. Quem mais comia era quem mais ficava bem. Uma sardinha, era para 3. A mim dava uma cabeça, não tinha nada, aquilo só era a cozinha, não tinha nada, ficava a gente, olha, nem é bem que eram panelas de ferro. Sim, minha mãe era panelas de ferro, pretas, grandes, cozia aquelas paneladas de feijões, paneladas de grelos, o que arranjavam, não é? E batata. A alimentação, quantas vezes passámos fome, e depois quando se acabava o meu pai, depois trabalhava na Carvalhosa, também depois caiu lá uma pedra que abriu a cabeça assim ao meio, depois sim, lá nas minas. E depois ia na bicicleta e eu ainda cheguei a ir com ele a buscar pão e bacalhau à Carvalhosa, que lhe davam assim pão e bacalhau para trazer para os filhos. E depois lá comecemos a crescer. A minha irmã era mais velha, coitada, era mais velha, eu não sei ler. Eu ia à escola, mas ela, para guardar os rapazigos, para ela sair, tinha que me ir a buscar pelos cabelos, agarrava-me pelos cabelos, lá me levava para casa para ficar com os meninos. E ela também não sabe, os outros sabem todos. Temos um mudo também. E minha mãe sofreu muito, o meu pai borracho, tanto raparigas, não é? Tanto raparigas andávamos descalços, pois era uma que lá davam farrapos, outras não havia dinheiros, como agora. Compravam roupa? Ai, comprava.
comprava, eram as minhas tias e alguém que mandavam uma, depois minha mãe tinha uma tia, não sei o que mandavam da América, estava na América e mandava-lhe aquelas saqueadas da América e lá íamos coisadas. Eu ainda fui para a França descalça, fui no comboio, descalça, a minha irmã levou-me, fomos a Salto, não tinha sapatos, pois minha mãe não nos comprava, eu não os tinha, fui descalça, mas quando eu vim já vim de botas. E não tinha quando? Eu tinha para aqui 12 ou 13 anos, 12? mas eu não fui a trabalhar, fui para uma casa de uma tia que me levaram para lá, para me despejar. E depois o meu padrinho morava ali na estação, também me ajudou a criar, a mim e aos outros, quer dizer, eram assim, e depois tínhamos que nos emerdar, uns para uma casa, outros para outra, outros para outra, e assim, mas minha mãe sofreu muito, é que a criar 12 filhos é muita coisa. E não havia tanto carro, nem tanta... Agora há ruas que têm 2 ou 3 carros à porta, e antigamente nem bicicletas com mais carros. Sim, olha, mas andámos, brincámos, nós as raparigas, porque antigamente havia muito raparigo, havia muita criança, não era? Todas tinham 7, e 8, e 9, e 10, e pronto, havia muito raparigo, mas que era, fazíamos festas, bailaricos, onde que era, jogos, tudo, e trabalhámos, pequeninos, já íamos à geira. A minha irmã levava-me à geira, eram as geiras a 10 escudos, lembram-me bem, eram as geiras a 10 escudos, ela ganhavam 10 escudos que levavam 2 sucos, e eu só era pequenina, levava um, para o Zeca a arrancar erva, ou trigo, só ganhava 5 escudos. Esse dinheiro era para a família? Pois, não era para nós, era para darmos tudo à minha mãe. Não era a minha mãe, coitadita, estava em casa com os meninos pequeninos, ali só a dar-lhe o peito, claro, uns dentro, outros fora, claro que não é. E depois, olha, lá nos criamos, ninguém morreu, lá nos criamos todos, uns andam para a França, outros para Lisboa, outros para o Porto, outros para o caralho, e outros para aqui, e cá estamos todos vivos. Foi difícil deixar Carniçais quando foi para a França? Aí ia bem contente. E depois ao passar, meti-me debaixo do comboio, meti-me debaixo do banco do comboio, andava o revisor a ver os passaportes, não tínhamos passaporte. Do dia que foi? Sim, no dia que fui, depois a minha irmã mete debaixo do coisa, meti-me abaixo do comboio, debaixo de um banco, e lá passou, e lá fui para a França. Quanto tempo esteve em França? Ainda lá esteve até que me vinha casar, casei-me aos 20, fui por aí aos 12 anos, depois a minha mãe foi a tirar-me um coisa quando eu pude trabalhar, a tirar uma declaração, como é de menor, para ao registro civil ou ao tribunal, não sei onde lá foi. Ainda lá está o papel de me tirar uma declaração e como ela me deixou, já autorizou, foi lá me mandou. Estava à sua espera em França? Eram minhas tias. Estavam lá tias e tios e depois a minha irmã mais velha também foi, depois mandamos ir tudo, depois mandamos ir cada nós íamos mandando ir conforme já éramos grandinhas. Olha, não fazia nada, mas dava-me de comer e comia bem. E pão fresquinho e coisas boas, quando me davam, eu comia. Depois não, então quando é que havia de trabalhar? Então, se não tinha a idade para trabalhar, não trabalhava, não é? Sim, mas depois eu trabalhei, assim, quando tinha 15 ou 14, já fui a trabalhar. Trabalhava num restaurante e eu é que essa patroa queria-me bem. Comprou-me o vestido do casamento, comprou-me os sapatos, comprou-me tudo. Olha, veja bem que rinheira que me comprou tudo. Só não me comprou o ramo porque não sabia se eu merecia nada. Conheceu o seu marido lá? Não, o meu marido também era de cá. O que é ele, depois já foi e depois lá nos conhecemos. Não é de cá, é das Quintas da Nogueirinha, é de uma terra perto. Eu casei-me aos 20, aos 40 fiquei viúva, só teve 20 anos casada, com 3 filhos nos braços. Depois regressou para Carniçais? Sim, regressei, víamos aqui a casar. Depois trabalhei lá solteira, trabalhei lá assim na patroa, a fazer camas e a passar ferro e fazer de comer e a despejar lixos e pronto, trabalhamos, pronto. Mas a patroa, como era, quer dizer, trabalhava ao negro, não fazia ainda papéis porque não tinha idade para isso. Não fazia idade para isso, mas depois quando fez a idade já me declarou, e depois quando iam a ver os fiscais ou alguma coisa a ver, eu a tal conta, eu escondia-me, lá metia debaixo das camas, lá me fichavam nas pensas ou em algum lado, e depois lá iam embora e lá ficava eu, porque é que regressei aqui, e depois eu vim-me a casar.
O meu homem queria, chegou lá, depois namoremos, casemos, depois já era importante, não era? Já era riquinha. E vim-me a casar, mas depois a minha patroa deu-nos um quarto para irmos para lá depois de casado, mas depois o meu homem era doente mental da cabeça e depois dava-me uma vida e eu sofri muito com o meu homem, batia-me, depois ficou de ir para a minha patroa e não foi, depois da vez de irmos para Vendôme levou-me para Paris, para uma casa, para outra casa e depois aí foi um sofrimento muito grande. Depois vim para o pé da minha mãe, para o pé dos pais deles, também me queriam e vim para aqui, olha, lá trabalhei aqui e depois ele então aos 42 anos morreu. Quando regressou de vez para Carviçais, foi trabalhar em quê? Depois? Padeira. Ainda hoje eu só coisa ao sábado e domingo, ainda agora esteve a ver no Fernando, que me foram lá afirmar também. E porquê padeira? Porque tínhamos um forno, porque precisámos, quando morreu o meu homem depois tinha uma moteca e depois vinha a vendê-lo aqui, além, era isso que vivia, então que havia a fazer. Vá lá, era uma forma. Gostava? E gosta? Aí gosto, mas já não posso. Também já tenho 70 anos, não é? Morreu o meu homem e depois o senhor padre meteu-me no centro, andei ali 20 e tal anos, ali no centro, criei ali os filhos. Eu levanto-me de manhã, mas eu não coso todos os dias, só coso um bocadinho, agora não posso, e já ninguém o compra agora. Mas foi a minha vida, e eu levanto-me de manhã e depois boto a água para amassar, a água, o sal e o fermento, e depois amasso. Nessa altura ia buscar a farinha aonde? Iam-me lá descargar 20 sacas, 10 sacas, conforme ainda hoje lá vão a descargar uma saca, ali o senhor Zé Feijó. E depois lá vou cozendo, misturo a água com a farinha, está 2 horas a levedar, depois acendo o forno. Aqui não leva mais nada, só leva água e farinha? Água, sal e farinha, sal e fermento. Como é que era o fermento nessa altura? Também Era uma malguinha dele azedo, não havia novo. Não havia novo, era aquela malguinhas só coisa. Agora não, agora neste rápido, agora tudo mudou, não era? E minha mãe, então nasci nisso, e minha mãe era na padeira e depois vim da França ter que meter, a algum lado eu tinha que comer. Claro. Fizemos um forno em casa e depois já cozia, depois os padeiros acusavam-me, e depois iam lá os fiscais, e depois os garotos iam lá os fiscais, mas nunca me levaram preso. Toda a padeira fazia uma reza para o pão. É, Deus está crescente, com mais mentiras por a gente, seja um faça bom pão, e Deus está crescente e mais. O que é que fazia depois no pão? Fazia o quê? Já fazia as cruzes. Fazia a cruz? Vá lá, as cruzes, e depois ia para dentro do forno, depois vinha e comia só pão bom. Como? Usava o quê? Lenha, gestas e galhos e queima tudo no forno, só não queima as más línguas. Quanto tempo estava o pão para cozer? 2 horas. Quantos pães fazia em cada fornada? Antigamente fazia-se bem, agora não, agora é 8, 10, agora só faço 8. E na altura fazia quantos? Mas na altura já levava 20 pães. Levava 20 pães? Eram 2 sacas de farinha, era. E depois, desde que morreu o meu homem, depois já não cozia, depois só cozia na hora da folga, assim, na hora da folga ao sábado, ou se fosse sábado ou que fosse domingo, porque eu trabalhava também sábado e domingo, um dia sábado, outro dia domingo, para estes meus fregueses importantes, estes meus fregueses que ele queria bem, e comíamos o nosso pãozinho, e levava para o centro, para os velhinhos e assim. E só fazia pão? Económicos, e bolos da Páscoa, mulatos, faço tanta coisa. Os mulatos é a canela, bota-se a canela, aguardente, o ovo, tem que levar 7 coisas. Ovos, laranja, bicarbonato, um bocadinho de manteiga, são 7 coisas que levam. Os económicos também é o leite, é os ovos, açúcar, leite, aguardente, farinha, e pronto, e bate-se aquilo bem manchadinho, mas são boas, quando saem boas, um económico, um copo de aguardente, fica a gente bem. Folares, assim, folares também faço para Páscoas, quando vêm assim as Páscoas, também se fazem os folares na Páscoa, e pronto, eu sou muito antiga. Como era a Páscoa aqui em Carviçais? Nesta altura era uma semanada só a fazer folares, bolos.
doces, súplicas também faço. As súplicas só levo os ovos e a farinha. E os ovos, o açúcar e a farinha. Mas os folares é uma semanada. Às vezes andavam já a cantar aleluia e os bolos ainda não estavam levados para se meterem a cozerem a última farinha. Havia muitas encomendas. E depois era tudo tudo fazia, cozia esta, cozia aquela, cozia aos vizinhos, cozia em todo o lado, tudo ia levar os cestos para cozer os bolos, tudo ia levar os cestos para cozer os bolos, por isso já pode ver. Eu não cozia só para vender, eu cozia para toda a gente, é como agora, querem assar os assados, querem eu, agora uso pouco o forno, mas quando vejo os meus filhos, os meus irmãos, querem ali tudo em minha casa, não é? Eu acendo o forno, fazemos bolas da sartej, faço bolas para comerem, fazemos os assados, as batatas assadas, faz ali os almoços e as ceias e tudo, é uma riqueza, assim, um forno é uma riqueza. E pronto, eu já trabalhei muito, agora quero descansar que estou na reforma. Trabalhou no centro aqui? Sim, trabalhei do centro-dia, sim. Trabalhei muito, além de não saber ler, nem saber de estar netos, nem saber de nada, eu trabalhei muito, fui uma lutadora. E tempo para estar com os seus filhos? Fazer-lhes companhia ou eles estavam sempre... A minha mãe também me ajudava muito, não era? A minha mãe ajudava-me, e as minhas irmãs, e a minha sogra também me ajudavam, não era? Pois se não me ajudassem... Sempre aquele apoio. Sim, tenho uma filha enfermeira. Tenho um internado, tenho um em Bragança, tenho um aí que ficou com a doença do pai. Foi à tropa e tudo e depois ficou com a doença do pai. De caminhos de terror, também só me dava para matarem, não podia estar na cama, se deixava a porta aberta, já me ia lá às lambadas, vira, ainda cheguei a ir para o hospital mais quantas vezes. A mercearia era aqui em Carviçais que faziam as compras? Então se não tenho carro... Não tenho carro. Mercearia já? Sim, havia cá chotos e cafés, havia cá muitos cafés e chotos. Por exemplo, ia a mercearia comprar peixe? Muito. Aí também comprámos sardinhas e peixe, então não comprava peixe. Andava às sardinheiras também a vender, com os caixões à cabeça e andei. Onde é que vinham estas sardinhas? Era fresca a sardinha, havia mulheres a venderem as sardinhas e comprámos as sardinhas, o chicharro. Minha mãe comprava muito o chicharro e a sardinha porque era mais barato, depois fritavas, fazia aquela caldinha, sabia tão bem, e que melhor do que agora. E comias também, comia, o que comíamos mais à base de couves e feijões pequenos e feijões fidalgos e grãos e batatas e nabos. Olha, eu comi tanto nabo que ainda hoje não posso ver um nabo. Fumeiro também faziam? Matavam um porquinho. Minha mãe criava um porquinho, matavam depois tínhamos o porquinho, o chouriço, o salpicão, e lá davam um bocadinho de coisa, mas guardavam mais para as merendas, não era? Meu pai ia levar a merenda, tinha que ir levar depois de merenda e assim. Foi boa. Os seus dois filhos depois saíram de Carviçais? Não, eu tenho um internado em Bragança, numa estação, na escuta. E o outro está mal casado, já está esbociado. Tenho 4 netos. Mas vivem aqui? Não, estão em Mursa. E a outra está na França, enfermeira. A rapariga, a Lúcia, está na França, enfermeira, também tem 2 meninos. Já regressou à França, entretanto? Então ele de vez em quando vem-me buscar e eu vou. Gosta de ir? Sofri lá muito. Agora a passear gosto. Então ando com o tremido e vão-me buscar e a trazer. Agora gosto. Aqui gosta de estar, em Carviçais? Carviçais é a minha terra. Criança, o que é que vê muito diferente em Carviçais? Vejo de diferente em tudo. Em tudo? Em tudo, olha, boas casas, bons carrões toda a gente tem, eu não tenho nenhum, porque não sei ler. E vejo que ninguém quer trabalhar, que vivem sem trabalho hoje. Estas que têm os filhos, ninguém quer trabalho. O governo dá-lhe sustento aos filhos, ou sei lá. Ninguém quer trabalho, eu tinha que me desemmerdar, tinha que trabalhar para os criar. E agora não, vejo-os aí com 2 ou 3 filhos, estão metidas em casa ali sem trabalhar e elas comem e bebem e andam ali a puxar a tarnetes ali só a verem aquilo e pronto. E pronto, agora o governo paga a quem não trabalha, a quem trabalha ainda a castiga por isso. Agora que está desenvolvido, antigamente só havia montões com licença de burros e de vacas e de coisas, está mais limpinho, havia comboios, havia tudo antigamente.
E agora já não há nada. Andavam muitos animais pela rua. Sim, toda a gente tinha burros e touros e tudo. Havia cá um touro que até subiu as nossas escadas para cima. E a dona atrás dele com a vara. A minha mãe tinha as nossas escadas. E ele vinha de cima, o touro. E depois eu tinha as escadas fora parte, não vê? Agora ainda há casas que têm as casas. Tinha um balcãozinho. Sim, o balcão. E tinha. Depois o touro vinha a fugir, subiu as nossas escadas e depois da vez subiu as escadas, saltou logo por a varanda. Quer dizer, subiu as escadas, nós depois já recolhemos tudo para casa, lá para o fundo. Lá víamos vir o touro, um touro preto da Terra Bela. E então depois subiu, pumba, só saltou a varanda, até o touro foi subido lá por as escadas operações. A mulher era pequena, era a Terra Bela, era assim pequena, então as contra o touro, mas era sanhadinha a mulher. Então as coisadas, as contra o touro, ai caralho, foi uma... Como é que era o convívio aqui com as senhoras da aldeia? Era fixe, depois as mulheres metiam-se na loja, não havia aquecimentos, no inverno, na palha a fazer meias, só faziam meias e corchas e coisas. Fazia a minha mãe, as minhas avós, não era, metiam-se ao quente, coitados, a palha era quente, metiam-se, mas eram muitas casas, todos se iam meter nas lojas, assim, a fazer nas rendas e nas meias e no coiso. Antigamente era melhor. Comia-se mais mal, mas era melhor. Agora não havia gelados, os gelados eram os pinguéis. Eu ainda chupei muitos pinguéis de chover, caíam aqui os pinguéis, aí sabiam bem, não tinham açúcar. Eram muito frios, os invernos eram? Eram frios, eram mais frios do que agora. E a neve, como é que se chamavam? Buraqueiras. Estávamos na cama, nós, todos, uma vez acordemos todos, tinhos de neve, não estavam forrados os quartos, estava a cair a neve para cima, tinhos de neve. Depois o meu pai era borracho, depois tinha sempre um pipo, e depois, coitado, passava as noitadas assim de coisa, e depois então tratava mal a minha mãe, batia, pronto, faziam tudo. Quando tinham aquelas geadas, não é? Aquelas geadas Era fortes, frio. Depois faziam os tais pingureiros. Como é que vocês chegavam aos pingureiros? Ai, caralho, então os telhados eram pequenos, batíamos com pau para caírem, batíamos com pau, com uma vara para cair aqui, quando nos apetecia, também não nos apetecia sempre. Então eram os gelados de antigamente, hoje não. E os verões eram quentes? O verão era, olha que na frente da malhadeira a fazer fardos e malhadas e coisas, e fenos e tudo, agora neste tempo. Sempre o calor? Sempre o calor, sempre. Depois comíamos à conta dos patrões, trabalhámos, comíamos. A merenda era toucinho frito, sabia, mas é bem. Depois levavam peixes do rio, fritos, ou podiam arranjar, tinham, não era? E depois vinho e água? E vinho e água, depois não havia arcas nem nada para gelar as coisas. Depois embrulhavam umas coisas, uns panos, as garrafas e os garrafões e tudo, para estar a água sempre assim, fresca. Embrulhavam em quê? Nos panos molhados, sim. E punham-se nos comos, íamos de noite a fazer vancelhos para fazer fardos e para fazer as fachas. Gostava de dançar? Dava o seu pezinho a dança? Eu ainda hoje danço. As festinhas eram as gaitas. E aos realejos, e aos namoros tocavam os realejos. Depois éramos muitas raparigas, depois andavam então a cantar, tocavam realejos, já bailámos. Mas fazer o quê? Isso todos os dias? Às vezes à noite era. Às portas, não era festa na praça, era às portas. Era às portas, tocavam à noite, assim, fazíamos as festas. Então. A ti partidas faziam-se uns aos outros, brincadeiras? Pois, partidas as faziam muito. Os mais velhos, às vezes os vizinhos estavam no coisa. E depois eles, coitados, de manhã não havia salas de banho, não havia nada, botavam aquelas penicadas para o meio da rua, aquelas coisas assim pronto, não havia como agora, depois já que começaram a ver as fossas, começaram a ver estas coisas, mas antigamente era tudo assim. Era tudo para a rua. É tudo para a rua, tudo coisa. E fazíamos partidas, brincámos e fazíamos as partidas e pronto, soltámos, bailámos e coisámos os velhos, os vizinhos, às vezes punham-se na malga a comerem o caldo na varanda, a comerem o caldo, a gente depois ia lá, tirava-lhe um cabelo, metia lá, caralho, já me cabia tudo.
E não levavam-se, olha, era tudo assim. Lembra-se quando viu a televisão pela primeira vez? Ai, cara, fiquei tão contente. E depois contámos umas às outras, juntava-se aquele povo. Onde é que via, na França, por isso, sei lá. Quando fui ainda não via luzes. Quando fui para a França ainda era pequena, não via luzes. Eram os candeões, os lampiões e os candeeiros e estas coisas assim, não havia luz, não. Nem luz nem água. Íamos à cantarinha, íamos à Fantugila à fonte, só para ver o namoro, claro. Algumas só iam à fonte, se pijavam, iam à fonte para ver o namoro. E eu ia porque me mandavam. E já cheguei a vender água na feira, 5 questões o copo da água. A minha mãe dava-me uma cantarinha e eu ia a vender os copos de da água. Então, 5 questões, as feiras ali ao pé do cemitério, não sei se sabem onde é, lá em cima. E depois já passaram para a praça, mas era lá em cima no cemitério. E só vendia água? Pois não tinha mais nada que vender. Mas que davam 5 questões. As feiras eram feiras de vacas, gados e burros e porcos. Antigamente era assim, eram as feiras, não havia tanto farrapo como agora, não era? Não havia tanta vaidade como agora, tanta coisa bonita. Vocês também vendiam lá, aqui as cestas de carniçais? Era o tio Celestino. Celestino, era? Sim. Lembra-se? Eu lembro-me, o Manel ainda me falou a namoro, um filho dele. Mas havia aqui gente mais a fazer as cestas? Sim, depois vinham a raça deles, sim, vinha. E cestos e tudo, e estas coisas é tudo antiga, os cestos e estas coisas, não é? Era o vinho. Eram os vimes, eram aqueles de altos e baixos e tudo. Perfeitamente o comboio. Mas o comboio é que me lembro. Era o comboio, era o colégio, era as escolas, tínhamos cá tudo. E parava aqui muita gente, aqui em Carniçais, com o comboio? Depois parávamos, quando se vinha da França, quando se vinha de todos os lados, era ali que paravam na estação. Era bonito, mas agora já se acabou tudo, ótimo. Também os velhos vão acabando, não é? Os nossos já se acabaram e nós já temos a acabar e pronto. Mas antigamente era aqui tudo, era uma aldeia. Agora passa a gente rua abaixo, rua acima, não se vê uma alma. Já não se vê ninguém. E antigamente era a rua cheia? Antigamente era tudo, era o gado, era as ovelhas, era as cabras, era tudo que passavam a ilha, era tudo, agora não se vê nada. E fazia-se muito feno, dava muito feno, chameava-se pão, não era? Chameavas pão, chegavas, malhavas, vinham as malhadeiras, era tudo assim. Eu não sei ler, alguma coisa fazia. Olha, andava na terra. Da igreja, quer dizer, vou à missa, mas não vou lá fazer arranjos, nem vou lá fazer nada. Vou à missa quando tenho tempo e vagar. Então o senhor padre é meu chefe, era meu chefe e quero bem que me ajudou a criar 3 filhos. Só queria ter 40 anos e saber o que sei hoje. E então o que é que fazia diferente? Ia estudar, para saber ler, para comprar um carro, caralho, para andar a passear com as outras. E não havia trabalhar tanto. Havia aqui também o hábito de apanhar cogumelos, sanchas? Sanchas, também vou a elas. Sim, olha, as venenosas são mais fininhas, um bocadinho. São mais fininhas, a gente anda a apanhar, não é? Logo se vê as venenosas e as boas. As boas estão debaixo das agulhas, as venenosas vêm onde quer, assim, de uma coisa. Depois a gente mete lá a mãozinha assim, ou leva-se um garfo, vá. Mas eu gosto muito de apanhar, mete assim os dedos nas sanchas e vou a elas sempre. Vou sozinha ali aos pinhais, vou. E para além da sancha, o que é que apanha mais? Não apanho, cogumelos não gosto, de róculos não gosto, não vou a estes. Certa gente, coisa míscaros ou lá que é, sim, mas eu não quero isso. Como é que os cozinha? As sanchas, olha, as sanchas depois limpas com papel, ou com paninho, limpas bem limpinhas, depois raspo aquilo por cima com uma faca depois, e depois lavo-as em água fria, depois escaldas bem escaldadinhas, e muitas águas, que não se pode comer assim, não é? E muitas águas, depois migam-se, e depois faço o estrugidinho,
faço o estrugidinho e depois estufo-os e depois com batatas, eu gosto muito com batatinhas. Com batatinhas ou estufadinhas com uma batatinha cozida e molhada e tudo. Eu era cozinheira ali no centro. Minha mãe, coitadinha, guisava batatas à espanhola, também era batatas só com loureiro. Também sabiam bem antigamente. Aí com as chanchas sozinhas com o loureiro, só com as folhas do loureiro, eu ganhava, eram batatas à espanhola. O bacalhau ficou no choto e comíamos as batatas sozinhas, não é? E pronto, olha que para criar 12 filhos era muita coisa, sem terem a ninguém. Não era, nem tinham azeite, nem tinham batatas, nem tinham, íamos uma diz, vem cá buscar 1 litro de azeite, a outra, vem cá buscar uma cesta de batatas, a outra vizinha, vem cá, depois as minhas avós andavam a pedir para os netos, andavam a pedir para nos dar a nós de comer, as minhas avós, e a vida não foi fácil, éramos pobrezinhos, fosse ricos, mas não, nasci pobre e olha, e agora já estou bem. Mas acima de tudo gosto de Carniçais, não é? Sim, sim. E é a sua terra? É a minha terra.